Hoje nós viemos com mais um episódio do Dona Podcast e desta vez falando sobre empreendedorismo feminino. Para isso, a gente trouxe a Sandra, que é contadora, dona da Sul Contábil e que empreende há mais de 24 anos. A Sandra tem um currículo vasto na área e, dentre isso, hoje ela é diretora do CDL de Canoas e também trabalha como coordenadora do Sicredi da Matias Velho. Sandra, fala um pouquinho da tua formação pra gente. Boa tarde, meninas. É um prazer estar com vocês nesse podcast. Meu currículo, minha formação acadêmica, eu sou contadora formada pelo UniLaSalle, sou especialista, tenho pós-graduação em legislação trabalhista e também sou graduanda em gestão de risco fiscal. Então, empreendo aí há 24 anos, dentro do Sicredi, sou coordenadora de núcleo da unidade Matias Velho e também diretora da CDL Canoas. E além disso, é mãe de 2 adolescentes, né? Um deles um adolescente atípico, que tem TEA. Isso. E fala um pouquinho pra gente como é que tu começou a empreender e por que tu começou a empreender, por favor. Bom, eu comecei muito jovem, sempre tive a visão de que eu teria condições de me manter e de sustentar minha família se eu fosse empreender. Trabalhei, como funcionária, CLT, e uma coisa que me incomodou muito nessa trajetória foi como as pessoas eram tratadas, como a mulher era tratada nesses locais. Eu sempre tive comigo o seguinte: o dia que eu conseguir empreender, terei uma mentalidade diferente. Darei oportunidade às pessoas, darei um bom tratamento às pessoas, porque eu quero que elas se sintam pessoas. Porque sem as pessoas, o nosso empreendimento não vai à frente. Nós temos que ter isso em nossa mente. Vamos empreender, ninguém empreende sozinho. Empreendemos junto com pessoas. Então, a partir daí, eu montei o escritório Sul Contábil. Foi um empreendedorismo de subsistência, de necessidade, porque eu vim de uma família muito humilde e eu tinha isso comigo desde sempre e fui empreender no ramo contábil e estou aí há 24 anos, Passei por muitas coisas dentro desse período de empreendedora, muitas dificuldades, muitas mudanças de legislação, contabilidade muda muito, Fui mãe nesse meio tempo, mãe depois de uma criança atípica. Então, a nossa história aí é bem extensa. Muito legal tu trazer essa questão, do empreendedorismo por subsistência, porque a gente sabe, acabamos conversando um pouco antes sobre isso, Sim. Dessa pesquisa que o Sebrae fez e que nos trouxe uma informação que é importante, que é a mulher, ela acaba muitas vezes empreendendo por necessidade, quando acaba um relacionamento, quando se vê sozinha, quando se vê frente à família, quando ela se vê tendo que, de fato, sustentar toda uma família, filhos, às vezes depois de um relacionamento, e mães atípicas que são abandonadas muitas vezes quando se tem um diagnóstico e elas se veem ali sozinhas. Então, o empreendedorismo muitas vezes vem para as mulheres como a única opção delas se colocarem, E quando a gente olha para o empreendedorismo com a maternidade, que é a pergunta que eu vou te fazer na sequência, a gente vê que também, às vezes, é a única forma dela conciliar todo esse trabalho que é muitas vezes escondido ali, de ter que cuidar de toda a família, dos filhos, dos pais, de ter que conduzir a casa, de ter todo esse trabalho que é muitas vezes não visto pela sociedade, e trabalhar. Então, como é que ela faz isso? Aí a minha pergunta vem nesse sentido: como é empreender sendo mãe, e como é empreender sendo mãe atípica? Que eu acho que tem aí particularidades que tu vai saber melhor do que ninguém. Sim. Quando uma mulher resolve empreender, ela já tem o entrave por ser mulher. E não é porque a gente está aqui, só nós, mulheres, estamos falando contra os homens. Não. A nossa sociedade vem, desde muito tempo, podando as mulheres. A mulher levou muito tempo a ter direito a voto. A mulher foi submissa ao seu marido, a mulher teve direito ao divórcio há nem tanto tempo assim. Então, hoje parece, não, as mulheres têm uma cadeia de igualdade perante os homens. Não, não é bem assim.
né? Então, quando você vai empreender, você já tem um certo preconceito. Sim, porque eu já senti muito disso. E nessa pesquisa, o Sebrae traz, onde diz assim, que 24% dessas mulheres já sentiram preconceito. E 42% viram outras sofrerem preconceito. Inclusive, me chamou a atenção esse dado. Eu vi mais do que sofri. Será que muitas vezes eu não tenho uma negação também de ter sofrido e não querer registrar isso na minha mente? Né? Porque todo preconceito gera uma dor. E às vezes a gente acaba fingindo que não vê muita coisa e não vai para um dado, né? Mais fácil dizer que eu vi acontecer com alguém do que aconteceu comigo, né? Então, é muito difícil pela questão do preconceito, pelo subentendimento que as pessoas têm de que você não é tão preparada por ser mulher, sabendo que muitas vezes as mulheres estudam mais do que os homens. E quando você é mãe, então você já vai para esse mercado disputar com os outros da mesma ramificação que a tua, sendo mulher, sendo mãe. As pessoas já pensam, quantas horas ela vai trabalhar nessa empresa? Porque ela tem tantos filhos, porque o filho isso, porque o filho aquilo. Você é mulher, mãe, e mãe atípica de um filho com TEA, você ouve de tudo. São muitos estereótipos, né, que as pessoas apresentam Sim. em relação ao que é ser mulher. Eu estava pensando, que eu estava pesquisando ali, né? Na verdade, muito dos direitos das mulheres, eles se modificaram em 1962 com o Estatuto da Mulher Casada. Porque até então, até 1962, são 62 anos, é pouco tempo se tu vai pegar de dados históricos, e nós somos filhas dessa geração. Sim. A mulher tinha que responder tudo ao homem. Para ela ter, ela não tinha gestão do lado financeiro dela, ela não tinha gestão de herança, ela não podia escolher o que ela queria fazer e nem escolher trabalhar. Escolher trabalhar para uma mulher começou a ser possível a partir de 1962. Mas muitas coisas de ganhos e todo o ganho que a gente tem para poder empreender, para poder trabalhar, ele vem de muita luta, né? Pra gente, a mulher, né, no caso. E foi na Constituição de 88. Então, assim, nós somos filhas de um período onde a gente tem muita luta para um dia poder ser empreendedora, para um dia poder ser mãe e empreendedora. Sim. Então, tu tá nesse cenário, eu tô nesse cenário, a gente tá nesse cenário, Não, né? o Estatuto da Mulher Casada é um absurdo, né? A gente olha, parece que temos uma vasta história de empreendedoras, mas não é, Não. né? Foi logo ali. E aí eu achei muito interessante uma questão que tu disse que tem a ver com o preconceito da mulher no mercado, Sim. né? Que também dentro dessa mesma pesquisa do Sebrae se identificou que as mulheres têm menos acesso a crédito. Uhum. E aí foi, né, nessa pesquisa foi Sim. perguntado por que se, né, foi feita a primeira, a segunda, a terceira pergunta ali, por que se nega esse crédito, afinal? Porque a gente Sim. está vendo parâmetros iguais aqui, né? Startups na mesma situação, e aí se chegou a resposta que eles entendem que a mulher não tem tanto preparo técnico. Ou seja, mesmo sabendo, né, o quanto a gente avançou em número de formação, né, em conhecimento, o quanto a mulher ela se dedica muito mais, né, e pesquisas mostram, né, a própria formação técnica de faculdade, né, que as mulheres têm, de fato, avançado muito nesse quesito, né, da educação formal, que a gente diz, ainda assim, não se acredita que a mulher tenha conhecimento. E isso é de pouco tempo atrás. Sim, a gente está falando de logo ali na outra geração que nos fez, que era totalmente submissa, que as nossas mães eram totalmente submissas, uma que outra que despontou nesse caminho, né? E daí veio para nossa geração, veio para nós esse fardo, daí que a gente entrou nessa questão de querer ser tudo, fazer tudo e ser a superpoderosa. E aí entra o quê? As 5 dificuldades que a mulher tem quando vai empreender. Uma delas, equilibrar essa vida pessoal e ser a superpoderosa. Como é que ela faz isso? É uma pilha de pratos que tu tá caminhando, segurando e não sabe se vai dar conta de tudo. Porque tu tem que ser mulher, tu tem que ser bonita, inteligente, ser uma boa mãe, uma boa esposa, competente, faturar. São os estereótipos, né, que se Isso. esperam do que é o papel da mulher ainda hoje. O que é dela? Ela tem que estar com a unha bem feita, o cabelo perfeito, a maquiagem perfeita.
Enquanto o homem toma um banho, botou uma camisa e uma calça, ele saiu, ele tá lindo. As expectativas são diferentes, mas eu penso que uma coisa que a Gi falou que é interessante é que a gente tem essa influência social, cultural, das próprias leis legais, de como nós, mulheres, vamos agir em diferentes ambientes. E do que ela falou antes ali, realmente as mulheres não recebem o mesmo preparo para a liderança, o mesmo preparo para empreender que um homem ainda hoje. Se já mudou muita coisa desde 1962, com a Constituição de 88, em relação ao que é o papel da mulher, sim, ainda se vê muita coisa como a mulher mais frágil e menos capaz. E eu fico pensando na tua área mais ainda, porque a tua área também responde a um estereótipo, que é uma área de homem. A parte contábil é para homem. O homem entende mais de números. E isso se fala socialmente muito. E tu vai ver, quando tu fez a faculdade, provavelmente, tu vai ver a parte da engenharia, é muito mais homem nessas áreas do que mulheres. Hoje, o que eu percebo, tá? Não busquei nenhuma pesquisa, não sei nem se existe, mas a gente vê o que nos escritórios contábeis? A grande massa trabalhando no operacional são mulheres, mas são donos de escritório. E eu já sofri uma questão que eu acho muito engraçada, que os clientes às vezes chegam para falar comigo e atendem uma ligação. E sabe o que eles respondem? Estou com o meu contador. Contador. Eles nunca dizem que estão com a contadora. Tá? Por mais que a gente diga que não, esse estereótipo existe sim, de que o homem é mais capaz. E essa questão que tu tocou da liderança, e falando do empreendedorismo, então, o que eu vejo para a gente não ficar só tocando no assunto de que a gente sofre com isso? Nós, mulheres, temos que buscar, primeiro, capacitação. Até mais do que a do homem, porque hoje se faz necessário provar que você sabe. Para quê? Para a gente ter autoconfiança, porque também é outro desafio da mulher empreendedora. Pesquisas do Sebrae sim mostram que a mulher é menos confiante e mais vulnerável assim, no momento da decisão, porque ela não se acha capaz. Então, isso a gente só vai conseguir superar ativando essa autoconfiança dessa mulher, que é através do conhecimento e das capacitações de liderança. Nós temos que ser treinadas para serem líderes. E não ter medo de ser líder. Mas é bastante comum também para as mulheres no universo feminino, não que não aconteça no universo masculino também, a questão da síndrome da impostora, né? Que a gente até tinha comentado outro dia. Porque o que acontece com a síndrome da impostora? Ela não tá no DSM, mas é uma síndrome na qual, apesar de eu ser capaz, de eu ter competência, eu sempre sinto que eu consigo as coisas por sorte, ou por algum fator externo, ou pela ajuda de alguém, e não pela minha competência. Geralmente acontece com pessoas que são competentes, que têm capacidade, mas tu começa a se sentir menos. E é mais fácil de ver isso no público feminino e em empreendedoras que começam a questionar suas habilidades e aí não curtir aquilo que conquistaram, né? Os passos que deram por si mesmas. E claro que uma mulher pode conseguir uma indicação, assim como um homem pode conseguir uma indicação, mas tu te manter num negócio está relacionado a competências, às habilidades, ao conhecimento, às atitudes que tu tem para aquele negócio teu e que tu construiu ao longo da tua vida. Mas é bastante comum. E é interessante também que em mulheres, tem algumas pesquisas que mostram que quando elas têm a síndrome da impostora, junto com isso, tu vai ter algumas comorbidades e transtornos associados, como depressão, ansiedade, síndrome de burnout, que estão totalmente associados ao fato de eu me cobrar muito. Que aí entra muito no que a Sandra falou, né? São muitos os pratos para equilibrar, são muitas as tarefas desta mãe atípica, empreendedora, e aí, obviamente, né, não somos capazes de fazer tudo, né? E também tem um ponto muito importante que dentro do empreender se exige muito da nossa criatividade. A gente precisa muitas vezes encontrar alternativas, encontrar saídas, né? E essa mulher que tem essa mente tomada de tantas coisas, né? Que muitas vezes não tem a rede de apoio que ela precisa para fazer a divisão dessas atividades, porque no início desses negócios, muitas vezes, tu não pode ter um funcionário para cada coisa. Essa não é a realidade. Né? E aí, como é que fica? Como é que eu vou ser criativa se a minha mente ela já não está saudável naquele momento, né? Então, como que eu faço para dividir
tudo isso. Esse é um desafio muito grande. E uma das coisas que a gente tem visto e que é muito legal e que a gente veio comentando é o quanto que é importante a gente já trabalhar com as novas gerações, né, Sandra? Sim. De assim, como é que eu formo esses meninos e meninas sob uma geração que não vai ter a diferença que a nossa geração tem e percebe, né? Como é que eu formo essa nova geração com uma base cultural diferente? Como que a gente começa a mudar? Se a gente falou de quebrar ciclos, né? De ter todo aí um estatuto que é tão novo que eu não preciso mais prestar contas ou pedir licença para o meu marido para poder trabalhar, a nossa geração quebrou todo esse ciclo. A nossa geração fez com que mulheres fossem as primeiras a ter formação robusta, né? Formação científica, formação acadêmica. E essa nova geração nós vamos ter o caminho e o trabalho de fazer com que eles sejam, né, os que vão nos trazer esta igualdade que a gente tanto busca, né? Então, assim, tu conhece um pouquinho sobre como isso funciona na prática? Tu já viu? Como é que funciona essa formação? Olha, no meu entendimento, né, e pelo que eu converso com outras empreendedoras e amigas que têm também filhos, e a gente vem falando sobre essas questões, nós temos o quê? Que primeiramente dentro da nossa própria casa, não fazer distinção entre meninos e meninas. Fazê-los entender que eles são iguais e também dar tarefas aos meninos em casa. E fazer com que essas meninas se sintam valorizadas e fazê-las entender que o mundo é delas e que elas vão ser o que elas quiserem ser. Né? Eu, por exemplo, eu tenho uma menina de 12 anos, então eu sempre converso com ela, né? Ela diz, mãe, eu quero ser isso, ser aquilo. Tu vai ser o que tu quiser ser. Tu pode ser tudo o que tu quiser. Mas eu sempre digo para ela, tem pontos importantes e coisas que ninguém vai te tirar, tá? É você estudar, você se preparar, você ter autoconfiança, tá? E procurar, minha filha, sempre entender um pouquinho de números, de contabilidade. Eu puxo pro meu assado, porque isso é importante. Porque se essas mulheres, quando forem empreender, buscarem, existem redes como o Sebrae, que dão preparação para essas mulheres, ou para qualquer empreendedor que está começando, ele já vem para esse mercado mais preparado, porque às vezes as pessoas vão empreender e elas não têm noção de um fluxo de caixa, de como que ela vai dividir esses valores na vida pessoal e na vida da empresa, misturam tudo e esse negócio não vai bem. Ela foi uma péssima empreendedora, viu? Não, ela não tinha capacitação, talvez ela soubesse sobre o produto que ela vende, sobre o produto que ela oferta, mas ela não entendia esse bastidor contábil. Então, eu digo para minha filha, entenda um pouquinho disso e depois vá ser o que você quiser, porque você sempre vai precisar dos números para fazer a leitura do teu negócio, da tua vida, ou mesmo se tu for funcionária CLT, tu também está empreendendo, né? Porque tu pode empreender dentro da empresa que você presta serviço, porque você vai ser um ótimo trabalhador, você vai ajudar aquele negócio a alavancar. E empreender não é só a gente empreender fora, só abrir um CNPJ, né? Sim. Se chama intraempreender, né? Se eu não me engano. E eu penso que isso é importante para as meninas, do saber gerenciar o seu aspecto financeiro, porque não tem como tu viver nada na tua vida se financeiramente tu não está bem. E isso faz parte de se liderar, né? E até estava pensando enquanto estava falando, são novos estereótipos que nós estamos criando com as nossas filhas. Né? Essa geração que a nossa está criando, o estereótipo de uma mulher que se gerencia, que se administra, que empreende em si, naquilo que são os seus valores, né? Porque quando estava terminando de te apresentar, tá falando dos teus valores ao longo da vida, do que era importante para ti, do que tu desejou conquistar e que hoje acompanha o teu negócio. E isso eu acredito que fica para qualquer pessoa que empreende, né? A gente sempre se traz para aquilo que a gente cria no profissional. E algo que eu julgo que é bem importante a gente criar com as nossas filhas, com as mulheres, com a nossa geração anterior, é a questão de não se criticar tanto. Porque a gente aprende a se criticar justamente porque a gente teve padrões ao longo de uma história que a gente tinha que corresponder a determinadas questões, né? Então, o se criticar
vai sim gerando um aspecto de tu olhar para aquilo que é negativo em ti, do que nunca tá bom. Quando empreender, não dá para tu ficar olhando porque não funciona só. Tu tem que buscar o que tu pode fazer com aquilo que não funciona. Então, eu Sim. penso que isso é uma das grandes chaves de empreender, né? Tu buscar soluções para o problema que vai aparecer, porque vai aparecer, né? Sim, mas isso é muito importante, esse autogerenciamento. E não é só as mulheres. Eu, que tenho um escritório contábil, tenho acesso a números da vida dessas empresas, a gente vê o quê? Que as pessoas se perdem no seu gerenciamento financeiro pessoal primeiro e depois elas enterram a empresa. Elas não entendem que nós temos que primeiro gerenciar este negócio para sobrar o lucro para gerenciar minha vida pessoal. Então, isso é muito importante. A gente tem que... É gestão financeira já para as crianças. Para elas entenderem como funciona o mundo dos negócios e do dinheiro. Porque não há empresa que não tenha baque, né, Sandra? Tu mesma Não. agora na enchente teve grandes perdas na tua empresa, né? Sim. É. Olha, ao meu decorrer aí da vida de empresária, né, eu tive 2 grandes baques. Eu tive 3, né? Primeiro, o Theo nasceu, foi um baque porque ele foi uma criança atípica. Isso ninguém espera. Você está empreendendo, daí tu te organiza para ter um filho, e este filho vem uma criança atípica. Eu passei por todo aquele processo de luto que a gente fala, da morte daquele filho que era idealizado, perfeito, uma criança linda, perfeita, e que veio com certas necessidades. E aí, tu tem que já estar com a tua vida empreendedora já bem organizada para te poder suprir o que aquele filho precisa. Quando eu consegui me reerguer dessa situação, Theo nas terapias, vamos organizando a vida, veio a pandemia. Até então eu era casada, com 2 filhos, empreendedora, mas eu tinha também a retaguarda deste marido, que me defendia de muita coisa, que eu nem percebia que existia. Veio a pandemia, ele pegou Covid e faleceu. Eu perdi o sócio, perdi o pai das crianças, perdi o marido. Foi um grande desafio para mim, falando nesses desafios de empreender e como eles acontecem ao longo do caminho. Eu tive que me reinventar, porque eu gerenciava parte do escritório, eu tive que gerenciar o todo. E aí entra capacitação, qualificação e também muito da nossa parte psicológica, né? Que graças a Deus eu tive condições naquele momento e encontrei, né, uma pessoa que me desse suporte e me alavancasse. Tá, passamos por esse período, 3 anos, veio a enchente, perdemos tudo. Quando pensamos que estávamos indo bem, perdemos o negócio e parte da casa. Mas aí entra mais uma vez o fator psicológico e a resiliência. E o empreendedor, eu digo assim, brinco até, o empreendedor raiz, ele não vai desistir, né? Então, a gente foi lá e daí nós tínhamos gestão financeira também no nosso negócio, tínhamos reservas. As pessoas têm que se acostumar, gente, a fazer reserva de emergência para a vida pessoal, para o seu negócio, porque as emergências vão acontecer. Então, nós tínhamos uma reserva financeira lá, fomos e conseguimos aquele financiamento do governo, reerguemos o escritório, vai ser reinaugurado. Voltamos para casa. O que a gente faz com essas crianças que levaram tantos baques? Meus filhos, vocês têm que entender. Né? Eu sou muito direta com tudo. Aconteceu isso, aconteceu para nós, vamos enfrentar, e é isso que nós temos para hoje. Aconteceu de novo, outra coisa. Vamos lá, temos que enfrentar, que é isso que nós temos para hoje. Né? Muitas pessoas me perguntaram, vai fechar? Gente, teve gente querendo comprar o meu negócio, achando que agora ela não abre mais. A quanto que tu vai vender isso? Tentando se aproveitar, porque isso acontece no mundo do empreendedorismo feminino também. Você muitas vezes vai ter um negócio bem top, vai aparecer gente querendo comprar, porque acha que tu não entende, que tu vai vender teu negócio. Então, no mundo, na vida e nos negócios acontece de tudo. Deixa eu te fazer uma pergunta que eu acho que tu comentou ali, né? Que enquanto tu tinha, né, o teu marido à frente de todo, né, fazendo a tua sociedade, dividindo essas tarefas, ele conseguia, de alguma forma,
fazer com que algumas coisas nem chegassem em ti. Ele me blindava Ele de te muita blindava. coisa. Exato, ele te blindava. Isso. E aí agora, né, na tua fala final, tu trouxe também este preconceito de, agora ela não vai aguentar. Agora eu vou comprar esse Sim. negócio, né, por um preço de nada e depois eu conduzo. O que mais aconteceu, assim, ao longo da tua história que tu pudesse compartilhar para fortificar essas empreendedoras, né? Assim, o que mais tu viu de preconceito que tu sofreu ao longo dessa história? Olha, eu sofri vários, né? Tu sofre o preconceito por ser mãe, por ser mulher, por tá empreendendo, porque tu não ficou com os filhos. Tu sofre o preconceito depois por ser viúva. Tu sofre o preconceito depois. Se tu tem um novo relacionamento, tu também, ora, como assim que ela, né? Dentro do teu negócio, ele não está mais. Será que ela dá conta? Será que o que ela fala está certo? Será que realmente... Ouvi muita coisa também. Ele construiu tudo isso. Esse é um preconceito grande, né? Quando uma mulher está numa posição de comando, parece que ela conseguiu essa posição só porque tem um homem por trás. E aqui no Sul é assim, né? Muito. Aqui no Sul é muito forte isso, né? A mulher, ela tem que ter um homem por trás dela para ser validada. Por mais que ela conduza tudo como tu conduziu, né? Essa empresa desde a concepção, ainda assim as pessoas vão perguntar, será que ela dá conta? Mas como assim? Sim. E a gente tem que administrar tudo isso sem perder a nossa feminilidade, que a gente não quer perder, né? Os nossos momentos onde a gente também tá vulnerável. Mas eu fico pensando... que bom que tu não desanimou, né? Porque eu penso que qualquer pessoa que vá empreender, seja o trabalho que for, que a pessoa quiser trabalhar, Sim. tu vai ter desafios e momentos muito difíceis. Muitos Eu acredito que essa tua jornada e essa questão que a Gi trouxe, assim, né? Das fragilidades ao longo da tua história, elas servem de exemplo também, que tu não desistiu. Não. Tu olhou por que tu podia fazer com o que tu tinha. Exatamente. E é isso que eu digo para as empreendedoras. Vamos empreender? Vamos. Primeiro ponto, se organizem. Organizem uma agenda de compromissos que vocês têm com a família e com o negócio. Façam as coisas dentro desses horários, porque elas vão fluir melhor. Claro, algumas coisas vão fugir do nosso controle, não vamos nos cobrar tanto, né? A autocobrança, a autoconfiança através do conhecimento. Também tratar de si, cuidar de si. Não esquecer que você é um ser humano. Faça lá o seu exercício, sua academia, cuide da sua alimentação, faça uma terapia. Né? Não esquecer de si como pessoa. Mas também entender que você vai ter que fazer a entrega do teu negócio. Porque se você não entregar, ninguém vai ter pena de você, porque você é mãe, mulher, não. O resultado final é a entrega. Se cercar de uma rede de apoio. Na minha história, não tive rede de apoio depois que o meu marido faleceu. Porque a minha mãe também faleceu em seguida. Então, bem pelo contrário, o que eu sentia é que as pessoas fugiram de mim. Porque agora ela está sozinha, ela tem um filho deficiente, é um filho atípico. Será que ela vai me chamar muito? Então, é melhor eu... Então, existe uma solidão nesse espaço do empreender também. Tem. E existe... E essa solidão do empreender não é nem só por ser mãe atípica. Lá na CDL, né, onde eu faço parte da diretoria, já passei pela CDL empreendedora, onde a gente acolhe esses empreendedores que vêm, todos dizem como é bom estar na mesa com outros empreendedores. Por quê? Porque o empreender é uma vida solitária. Porque muitas vezes, se tu não tem os teus pares para compartilhar as tuas dores, tu pensa que aquela dor é só contigo. Por isso que essas redes, né, de empreendedorismo, como a Rede Mulher, como o Sebrae, como a CDL, né, elas te auxiliam porque tu encontra pares com os mesmos problemas, mesmo que não seja o mesmo ramo que tu empreende, mas as dores são muito semelhantes. E troca experiências, né? Troca. Tu aprende com outro que também passou por desafios, talvez não iguais, mas muito similares. Isso. E vê que isso é comum e principalmente para a mulher. Não é porque a mulher não é capaz, não é porque eu sou ruim, porque eu não sou boa, porque eu não consigo. É porque o negócio vai passar por esses steps de amadurecimento. Exato. Né? E aí vem o que a Dani comentou antes. Essa autocobrança, né? Porque a mulher foi criada
para não para não ter o seu espaço. Ela foi criada para ouvir que isso é do homem, o espaço de liderança é do homem, o espaço de empreendedor é do homem, né? O contador é o homem. Então, a mulher não foi criada para isso. Né? A nossa cultura não foi gerada para isso. E como esse espaço de troca é importante, porque tu exerce papéis diferentes, né? Eu estava pensando numa questão aqui, né? Moreno, ele traz uma teoria que é a teoria de papéis. E eu gosto muito de citar ela para os meus pacientes, minhas pacientes mulheres ou homens, que o que acontece? Nós podemos desempenhar diversos papéis na vida. Papel profissional, papel acadêmico, papel de mãe, de filha, de esposa, namorada, o que for, amiga. Mas o que ele fala que eu acho extremamente interessante? Quanto mais papéis eu desempenho na minha vida, mais chance eu tenho de ter saúde mental. Por quê? Porque se algum papel não vai bem, os outros estão ali segurando aquele papel que não vai bem. Né? Quando eu fico centrada, por exemplo, somente num casamento ou somente num trabalho, se tem um momento que não vai bem, porque tem um momento que não vai bem, porque a vida está sempre mudando ali, né? As coisas estão acontecendo e não são do nosso domínio, a gente não tem controle sobre as circunstâncias, a gente fica muito mal com isso. Então, eu pensei assim, eu tenho várias pacientes que são acadêmicas, que sofrem muito com a questão de síndrome de impostora, porque elas pensam assim, meu Deus, eu não me dedico só à minha carreira acadêmica, então eu estou um pouco ali, não tenho a melhor nota. Não precisa ter. Precisa aproveitar, precisa estar aprendendo, precisa estar vivendo bem aquilo que tu te prontificou a viver. Mas se tu pega e tu só foca numa área da vida, tu não vai ter um equilíbrio que tu trouxe antes de viver bem as outras áreas. A área com meu namorado, a área com meus amigos, a área com minha família. Então, assim, o viver é um equilibrar. É uma função de equilibrista o viver. Se tu for só para um lado, tu cai, tu te machuca. Né? Então, eu penso que para a saúde do empreendedor, isso que tu disse antes de cuidar da sua mente, da sua vida fora da empresa, é saúde mental. Se eu não estou com a saúde mental bem, vai repercutir no meu trabalho, vai repercutir no que eu for empreender. Se eu não estou com a minha saúde mental bem, eu fora financeiramente, vai repercutir na minha empresa também. Então, isso tudo é a mentalidade que eu vou construindo. Tem um ponto, tu falou de papéis, assim, eu já vi no trabalho com mulheres em consultório, um relato que é, eu preciso me enrijecer demais para conseguir ser respeitada. O que é o enrijecer demais? Né? Às vezes ser mais masculina, ser mais agressiva, ser mais dura, que muitas vezes não é o que elas acreditam, não é da sua natureza. Sim. Tu já precisou passar por algum momento assim, onde tu teve que ser mais firme do que tu gostaria para ser respeitada frente a um cliente ou frente a um colega empreendedor? Tu já passou por alguma situação como essa? Olha, passamos por várias situações assim. Primeiro porque meu time hoje é totalmente feminino, tá? Então, isso é um desafio, porque a gente ouve bastante, digamos, piadinhas, né? De mau gosto, né? Nós temos dentro do nosso negócio uma certificação digital. Então, vem clientes que nem são nossos, de outros lugares, pessoas que não conhecemos, para fazer o certificado digital. E quando eles olham e enxergam todo um time feminino, as pessoas param e olham e dizem assim, isso é o clube da Luluzinha? Né? Então, eu disse para as gurias, a gente não leva isso em consideração, às vezes a gente até responde a piada, não estou de brincadeira, mas para te ver como um time feminino, será que elas são capazes de entregar? É um time totalmente feminino. E daí, voltando à tua pergunta, se enrijecer, muitas vezes sim. Já tive que demitir homens por não conseguirem me respeitar, por acharem que eu que o que eles falavam estava mais certo do que eu, que sou a dona do negócio. Outra questão é que entre as próprias mulheres também existe, porque a mulher também carrega um pouco de preconceito, digamos assim, de uma obediência a um homem. Então, quando é uma mulher que ocupa esse cargo de liderança, que vai dizer o sim ou não, muitas vezes, por a gente ter um coração um pouco mais mole, porque a gente é da nossa natureza, ser mais amável, mais acolhedora, há mulheres também que se passam e se perdem um pouco nisso,
tentando usar disso para levar vantagem. Então, tu tem que enrijecer, coisas que às vezes a gente não gostaria de ser dura e tu tem que endurecer um pouco para que as pessoas consigam entender que elas não vão fazer aquilo que elas querem. Imagina tu, dona do negócio, tendo que lidar com alguém que tem dificuldade de trabalhar com a gestão feminina. Sim, isso é bem comum. Hoje eu procuro contratar mulheres, tá? Não fecho porta para homens, não é isso. Que bom. Né? Não fecho porta, porque isso também seria um preconceito, não é uma atitude coerente da nossa parte, porque atingimos um cargo de liderança, daí vamos fazer o que os homens faziam conosco. Não. Mas acaba que eu não sei, acaba que vai entrando mulheres. É que é uma cultura que está sendo construída de tu contratar competências. E competência é independente do gênero. Sim. Né? Mas também é uma construção social que a gente está tendo, porque isso que tu falou ali das mulheres ainda acharem que precisam de um homem, 62 para cá é muito pouco tempo. É muito pouco tempo. Né? Até talvez não façam por mal. Não. Isso faz parte já. É cultural. É cultural. O problema é que essa cultura vai ser... Problema não. Talvez é parte de como funciona. Ela vai se construindo legalmente também. Então vai mudando as leis, vai mudando a cultura, vai mudando a atenção, vai mudando as leis também, e a gente vai tendo uma construção nesse sentido, mas a gente ainda está na construção. Isso. Né? E a gente tem que lidar com isso com leveza. E entender que isso faz parte do processo, né? Do caminho da humanidade, né? Então, e por que não? Uma mulher não pode ser mais direta, ela não pode ser um pouco mais dura? Pode, porque é um estereótipo que isso é do homem, não é? É do ser humano. O ser humano vai agir, o empreendedor vai agir conforme a situação pede. Sim. Então, essa capacidade de tu jogar conforme a situação pede, ela é importante também. Porque existem pessoas que têm características diferentes de outra, e quando tu vai gerenciar um negócio com outras junto, cada uma vai pedir uma interação tua, né? Mas exato. É muito interessante esse ponto que ela trouxe de que as mulheres, tu usa uma frase muito boa que eu gosto, mulheres e homens bebem desse machismo, né? E é também nesse sentido, né? Existe mulher machista, sim. Claro, e eu acho que até a gente que tá aqui não tá totalmente livre de ter algumas questões relacionadas a isso. Talvez nosso ainda é influência. Ainda é essa influência da nossa criação. A gente está num lado, mas a gente também é influenciado pelo outro, né, ao longo do nosso tempo. Então, sim, suponho que as filhas da gente vão estar numa outra... outro lugar, né? Num outro lugar, numa outra possibilidade, porque a gente também cria elas para outras possibilidades, para ver e um elas mundo já diferente. Vem o exemplo de nós empreendendo, da mãe saindo, por exemplo, hoje num domingo para gravar um podcast. Que é empreender, né? Que é empreender. Então, elas têm exemplos de mulheres empreendendo e como isso é importante dentro do empreendedorismo. Tu tem exemplos de pessoas que fizeram, né? Tu vê o caminho que a pessoa vê para ver que é possível tu fazer também. Sim, e isso também é um dos 5 pontos onde torna o caminho da empreendedora mais difícil, que é ela ter espelhos positivos que ela possa dizer, olha, por exemplo, um espelho positivo, a Michelle Obama, ela é um exemplo que muitas mulheres seguem, né, de autoconfiança, de saber o que diz, de ser empoderada. E muitas de nós, por exemplo, vai procurar um espelho dentro da tua profissão, dentro daquilo que tu empreende, e daí tu diz, não encontrei um espelho ainda, né? Mas então a gente convida que essa mulher seja, né, essa referência. Vamos lutar por esse lugar que é nosso, que nos pertence. Né? Para ser espelho para essas meninas que vêm depois. E pensando assim, em tudo isso que a gente já falou, que outras dificuldades tu vê no empreender feminino? O que falo de mim, mas também a pesquisa do Sebrae que trouxe, né, que eu estava acompanhando, a questão do etarismo. Né? Vem ali equilíbrio da vida pessoal, maternidade atípica, quanto tempo essa mulher gasta cuidando de familiares, daí se fala muito em economia do cuidado, quanto que essa mulher ganharia cuidando, se ela tivesse uma remuneração por esse trabalho, quanto mais independente ela seria. Depois vem a questão do etarismo,
E eu já noto isso. Eu tenho 48 anos, nunca tinha pensado sobre o assunto. Mas comecei a ouvir coisas, né? Eu digo, será? Fui ler sobre etarismo. Sim, nessa nossa faixa etária já começam a imaginar 48 anos, 50 anos, 60 anos, essa mulher não vai conduzir esse negócio por muito tempo. Tu vê, desvalida a capacidade da mulher. Se não Sim. consegue desvalidar mais cedo hoje, vai para mais tarde, então, sendo que a gente tem aposentadoria cada vez mais tarde no Brasil. Sim, e que nós né? precisamos trabalhar, Uhum. porque a nossa aposentadoria, inclusive, Uhum. é um valor, é um teto muito baixo, Uhum. que nós vamos ter que trabalhar, Sim, sim. né? É engraçado porque assim, o idoso e a forma com que o idoso é visto e tratado no Brasil já é um problema enorme Uhum. para homens e mulheres. E quando Sim. a gente faz essa quebra para mulheres é ainda pior. E mulheres com essa idade empreendendo. Uhum. Piora a situação. Daí tu vê, quando a gente é nova, com 20 anos, e tu vai empreender, porque eu comecei a empreender muito jovem. Ai, como tu é novinha? Será que sabe? Muito novinha. Ah, mas agora ela é mãe. Agora ela tem um bebê. Ah, mas agora tu vê, já passou o tempo dela, ela tá chegando aos 50. Aí vem o etarismo. Sim, são pesos que são atribuídos a este papel do Pô, mas nunca empreendedor. termina, né? Ai, meu Deus do céu. Não, aí a gente Isso. pensa, né? Não vai terminar nunca. E isso que tu falou da economia do cuidado, assim, que é a mulher trabalhar em casa, cuidando das pessoas, da mãe, do pai, dos filhos, do marido, cuidando da casa, que não recebe uma remuneração, Sim. é uma das coisas que realmente também é um estereótipo que se associa ao feminino, Sim. né? Que é uma obrigação Que é uma dela obrigação, que é uma obrigação, né? Que é o trabalho invisível, Trabalho que a gente faz, que todas Uhum. nós fazemos, e que quando tu é empreendedora, ainda se espera que tu chegue em casa plena, maravilhosa, cuide da sua casa, da comida, do marido, dos filhos, e só depois vá dormir. Exato. O que sobrar de hora? Sobrou duas, Isso, dorme mas duas. você levante linda no outro dia. Ai, por favor, né? Tem uma coisa legal também que eu acho importante a gente trazer para quem ouvir, né, essa nossa conversa, esse nosso bate-papo. A gente falou sobre rede de apoio, né? Uhum. E tu comentou que tu não teve nenhuma rede de apoio. É importante que toda a mulher empreendedora, ela entenda que não existe um único caminho. Não são todas as histórias iguais e nem todas as possibilidades iguais, Não. né? A dificuldade de uma mãe que tem uma rede de apoio é uma. A dificuldade de uma mãe que não tem nenhuma rede de apoio é outra. A dificuldade daquela mãe que tem, né, suporte financeiro para ter contratações e para ter um pouco mais de robustez, ela é diferente daquela que não tem. Né? Então, é Isso. importante que a gente também olhe as nossas histórias individuais, as histórias individuais das empreendedoras e que a gente identifique que cada história é uma história. Cada um Isso. tem o seu grau de dificuldade. Né? Então, trazer um pouquinho isso para a conversa também. Porque não é a mãe que vai empreender, a mãe atípica que vai empreender, não são todas iguais, não tem todas o mesmo nível de dificuldade, as histórias não são todas as mesmas. Né? Então, tenho certeza que se a gente olhar com cuidado cada um desses caminhos e dessas possibilidades, a gente também vai poder apoiar outras mulheres de uma forma diferente. Exato. Eu, assim, olha, no momento que eu fiquei sozinha mesmo, que faleceu meu marido e a minha mãe, né? Da onde veio a minha rede de apoio? Tá? E que é até hoje, né? Eu digo assim, não tive rede de apoio, assim, de familiares, amigos, né? Muito pouco, tá, amigos? Assim, a clínica onde o Theo, que é o meu filho, que tem TEA, faz terapia. Ali, elas me abraçaram, tá? Elas que me deram norte, e aí por isso que eu sou fã número 1 da terapia e digo, né? Empreendeu, tem um dinheirinho sobrando, faça uma terapia para te ajudar. Isso vai alavancar teu negócio também, porque tu vai estar bem. Elas me ajudaram, tá? Com o Theo, organizando a vida dele, organizando a escola para mim. E aí, claro, quando tu empreende, o teu negócio rende mais. Eu não tive rede de apoio, mas eu consegui buscar outros tipos de suporte, né? A gente consegue daí ter alguém que vai limpar a sua casa,
para você não precisar fazer tudo. E parece pouco, mas é um absurdo, mas isso é o que a mulher faz no dia a dia. Sim. E que é uma ajuda enorme. É uma ajuda enorme. De repente, tu consegue pagar alguém para passar a tua roupa. Né? É importante tu saber dirigir. Você se desloca. Sim. Ter alguém que, de repente, fique com teu filho à tarde. Ele é atípico, é o que acontece com o meu. Fazem toda a parte escolar com ele. Então, eu não preciso chegar em casa e me preocupar com a parte escolar. Mas isso eu consegui como? Empreendendo. Ajuda. E pedindo ajuda. Levantando a mão, é importante demais. E daí veio a ajuda, veio esse suporte de um lugar que eu nunca imaginei. E que eu fico pensando também, assim, né, nessas questões todas do empreender, como é importante num país onde a gente funciona muito por indicação, mulheres ajudando mulheres. Essa mulheres rede indicando fantástica. mulheres que acreditam que são competentes. Obviamente, tu não vai indicar qualquer pessoa que tu não acredita no trabalho, né? Claro. Mas quando tu acredita, como dar essa voz pro outro, né? Empoderar esse outro é importante, porque isso acaba sendo rede mesmo. Talvez tu não tenha a tua família, talvez tu não tenha o teu marido, talvez tu não tenha a tua mãe, o teu pai, alguém que possa te ajudar nesse sentido, até por uma questão cultural, às vezes, de desenvolvimento próprio, mas tu pode encontrar numa outra pessoa, tu vai buscar em algum lugar, que foi o que tu fez, tu buscou a tua rede, tu buscou o que tu precisava naquele momento e tu pôde, né? Então, mulheres que empoderam mulheres, para mim, é um tópico que faz os meus olhos brilharem, porque a gente está aí para construir isso. E a gente tem que ter noção que dentro do empreendedorismo já somos 34%. E que esse número vem em ascensão. 11 milhões Exato. de mulheres empreendedoras no Brasil. Só se nós nos apoiarmos entre nós, a nossa conexão é forte. Eu ainda E digo a gente mais. pode mais. O que acontece? Hoje está bem dividida a população mundial, né? 50% homem e 50% mulher. Um pouquinho menos mulher, conforme os dados de 2023. Mas o que acontece? 50%, 50%. Nós, mulheres, basicamente, ainda somos responsáveis pela educação dos filhos. A gente tem um poder enorme com as futuras gerações. Exato. Enquanto mães, de criar homens diferentes, de criar mulheres diferentes, de criar pessoas que, se quiserem empreender, podem, porque são líderes de si, né? Se coordenam, porque sabem gerenciar a sua questão financeira desde pequenas. Porque a gente aprende desde pequeno. Não é uma coisa que tu deixa... Não, quando meu filho fizer 18 anos, ele vai ver isso. Não, é desde a infância a gente vai educando para essa parte que vai ser empoderadora depois. E além do mais, nos dias de hoje, que é um mundo consumista, tá? Que nós temos... digital, né? Mundo digital, que é perigosíssimo, porque ali incentiva o consumo o tempo inteiro. A gente, às vezes, não consegue. Eu não consigo controlar tudo que os meus filhos mexem no celular. Se eu disser, sim, sou uma mãe perfeita, eu sei tudo que meus filhos sabem. Ninguém é a Sandra. Não tem como, é humanamente impossível. Então, o que eu digo? Vocês sabem o certo e o errado. Eu não vou ficar o tempo inteiro, porque não vai dar para empreender, cuidar o celular do filho, a casa e as terapias, não vai dar. A Sandra tem que dar curso de como deixar as mães empreendedoras tranquilas e livres da culpa, porque vamos nos livrar da culpa. Isso é maravilhoso, né? Isso é uma coisa que corrói muito da mãe, num modo geral. Eu imagino a mãe que está empreendendo e muitas vezes tem isso foi em terapia. Foi em terapia que eu aprendi, porque eu era completamente desesperada pela perfeição, por entregar tudo, pelo sentimento de que eu não ia conseguir dar conta dos filhos. E agora? Que é autocobrança, né? A gente se cobra muito. Muito. E que não faz sentido. A gente é responsável pelos filhos da gente, junto com o pai, quando tem o pai junto, né? Nós somos, sim, responsáveis, mas dar conta de tudo ninguém dá. Ninguém dá. Então, né? a gente não orienta. pode esquecer a nossa saúde também, que é um dos braços do equilíbrio. Se tu não estiver bem, tu não vai conseguir cuidar o resto. Exato. Esse é um fator importante que a gente falou ali para o pessoal que estiver assistindo aqui no lançamento do Dona Podcast. A gente fala um trecho justamente sobre isso. O quão importante é a mulher ter essa consciência de que para ela poder ajudar, para ela poder cuidar melhor desse filho, né, do filho atípico, dar esse cuidado para a família, ela precisa aprender a cuidar dela primeiro, né? Que é algo que as mulheres esqueceram, né, e não foram incentivadas pela nossa cultura por muito tempo.
né? Então, sim, precisamos cuidar mais de nós mesmas para que a gente consiga extrair esse potencial máximo que tu aqui, uma super empreendedora que já passou por tantas coisas, mostrou pra gente que é tão possível assim, se pedirmos ajuda, se tivermos, né, Sim. toda essa rede de apoio, mesmo que é uma rede de apoio criada em cima de uma necessidade, Exato. né? Usando de toda essa criatividade aí que uma boa empreendedora pode trazer, né? Porque também a gente tem que entender que a rede de apoio, ela vem por conexão, Uhum. né? E às Sim. vezes tu te conecta às pessoas que talvez não são teus parentes. Não são os teus super amigos que tu imaginou que eram. Uhum. Mas são pessoas que se conectam contigo naquele momento e a gente daí tem que deixar isso fluir e aceitar essa ajuda. Muitas vezes a conexão, ela vem no momento da vulnerabilidade da gente com outras pessoas, né? E as pessoas às vezes têm medo de mostrar a vulnerabilidade. Claro, não vai sair mostrando pra qualquer pessoa que tu não tem o mínimo de confiança. Conexão com o networking. Não, exato. São coisas diferentes. Mas eu tava pensando numa figura aqui que me veio na mente, assim, que tu falou muito da questão do equilíbrio, né? Então eu pensei assim, o que é uma mulher sem rede? Ela equilibrando muitos pratos na mão, com outros num pé e o outro pé na corda. E quando tu tem rede, tu distribui esses pratos que são coisas importantes da vida e fica muito mais leve caminhar. E dá o teu potencial máximo. E dá o teu potencial máximo em uma das áreas, depois da outra que a gente vai trocando, né? Isso. E daí dentro da empresa, o que eu tive que aprender com essa perda, né, do sócio, né? Que a gente tem que aprender a delegar sem medo, né, avaliar a competência de quem tu vai botar naquele cargo para ser o teu analista, o teu gerente, o nome que tu quiser dar para essa pessoa, mas ter boas pessoas capazes, capacitadas naquele momento, porque se tu precisar faltar um dia, porque vai acontecer, o negócio continue andando porque você tem pessoas de confiança. Nós temos que aprender a delegar, a dividir com essas pessoas. Que é uma outra aprendizagem no caminho da mulher, né? Bastante coisa. Porque a gente tá ali, se agarra como se tivesse segurança, já que foi tão difícil chegar aqui e empreender, deixa eu me agarrar em todas as decisões. E não dá, a gente precisa ter pessoas que a gente confia, porque senão o fardo fica grande. Sim. E outra coisa que eu também aprendi, que eu acho que é uma dica importante, mesmo o meu negócio sendo ao lado da minha casa, eu consigo hoje fechar a porta e desligar a chave quando eu vou para minha casa. Excelente. Isso para o empreendedor deve ser o mais difícil, né? Foi muito. Por muitos anos, gurias, olha o que eu fazia, uma loucura, mas eu vou contar. Eu estava dormindo e eu acordava no meio da noite e pensava que eu não tinha entregue uma declaração de um cliente. Eu voltava, abria o escritório e ligava os computadores para me certificar de que eu tinha feito aquilo. É a síndrome da impostora, né? Perseguindo a pessoa que fez bem o seu trabalho, mas que fica ali, não, tem que ser perfeito, tem que ser perfeito. Ela não pode nem dormir em casa, coitada da impostora. Mas tudo é um caminho, né? Tudo é um caminho. Mas é um caminho. O empreender é um caminho, inclusive, que marca a tua vida pessoal. Tu vai mudando nas tuas características e muitas vezes, como tu tá falando, tu vai aprendendo a confiar mais em ti. Sim. Mas é um caminho. E confiar, daí tu tem que confiar na tua equipe também. Bom ponto. A gente é a média das pessoas que nos cercam, né? Então a gente tem que cuidar bem quem a gente escolhe para nossa volta. Sim. Em qualquer setor da vida. É isso aí. Porque elas vão influenciando a gente. Sim. Com hábitos, tu convive dentro de uma empresa 8 horas por dia, como é que tu não vai sofrer influência? Influência, sim. Sandra, foi um grande prazer te ter aqui. Assim, eu não tenho dúvida de que a tua história e todos esses aprendizados maravilhosos que tu compartilhou com a gente aí vão poder tocar outras pessoas, e é isso que a gente quer fazer aqui, né? Trazer essa história, trazer todo esse caminho aí, né? De tanto crescimento, a gente pode dizer assim. Eu tenho certeza que por todos os tópicos que tu trouxe, cresceu muito, e isso é o mais bonito da vida. Então, assim, te agradecer muito por ter estado aqui conosco nessa tarde, ter esse bate-papo, e te agradecer também por empoderar outras mulheres. Eu tenho certeza que isso é muito forte em ti, né? Então, muito obrigada por fazer parte dessa corrente maravilhosa e parabéns por todo o teu trabalho. Eu que agradeço a oportunidade de vocês, né? Agradeço essa oportunidade de me chamarem aqui e dizer que eu estou sempre disponível para o que vocês precisarem, para as mulheres que nos ouvem e quiserem nos chamar. Para qualquer problema, qualquer dificuldade, a gente pode sim estar disponível para ajudar essa mulher, tá? Muito obrigada. Agradeço de coração. Obrigada.
E, pessoal, então, muito obrigada. Encerramos por aqui esse bate-papo com a Sandra, com essa empreendedora maravilhosa. E não esqueçam de nos seguirem no canal. Os dados da Sandra, as informações todas vão estar disponíveis lá. A própria página do nosso Instagram. Então, continuem nos acompanhando. Esse trabalho é para vocês, mulheres, e para todos os homens que querem entender desse universo feminino. Obrigada.